Olá, começamos agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema desta vez é a menopausa, um processo natural, inevitável na vida da mulher, mas que ainda não é tratado com o respeito e o cuidado necessários. Isso impacta diretamente a saúde mental, o corpo, a autoestima e até a vida profissional de muitas de nós. Vamos abrir esse diálogo e entender o que está por trás do estigma, já que 65% dos brasileiros acreditam que o assunto é um tabu. E saber como políticas públicas e empresas podem oferecer apoio. Eu recebo no estúdio a doutora Andréa Benazzi, que é ginecologista, vai nos ajudar a entender o que acontece com o corpo da mulher nessa transição, os sintomas e as opções de tratamento. Seja bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Recebo também Kátia Olivieri, psicóloga especializada no atendimento a mulheres a partir dos 40 anos. A Kátia vai trazer para a gente pontos importantes da saúde emocional feminina no climatério. Muito bom ter você aqui também, Kátia. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos já começar com uma provocação. Dizem por aí que menopausa é coisa de mulher, mas deve ser assunto dos homens também, dos companheiros, namorados, de uma família inteira? Muito bom ponto que você tocou, Eliane, porque, na verdade, é uma mudança da vida da mulher completamente. Então, ela impacta tanto no companheiro quanto nos filhos, quer dizer, a família inteira é impactada. Dependendo das mudanças que acontecem no corpo daquela pessoa, porque cada mulher é diferente uma da outra. Algumas entram sentindo muitos sintomas, outras entram mais tranquilamente. Então, de acordo com o que está acontecendo ali, os filhos podem ter algum impacto, o marido também, e quando todo mundo sabe o que está acontecendo, pode ajudar mais. Temos dados que mostram esses sinais que as mulheres começam a apresentar. A gente vai colocar na tela. E, Kátia, já pode fazer seu comentário para a gente. Com relação a essa questão da participação da parceria e da família, a gente tem que quebrar o silêncio. Porque eu vejo muitas mulheres que têm vergonha até de contar para o marido que estão vivendo esse momento, por uma série de questões envolvidas, tabus, né? E aí eles ficam mais perdidos, porque se nós, que somos mulheres, não fomos preparadas para viver esse momento, imagina eles não sabem o que fazer. Então a gente precisa ter informação para informar a família toda. Esses impactos, olha aqui, 8 a cada 10 mulheres brasileiras vivenciam sentimentos psicológicos negativos devido à menopausa, 58% relacionados à ansiedade. Depois temos depressão, constrangimento, inclusive até vergonha. Sim, ansiedade por quê? Porque é tudo desconhecido. Então ela não sabe, ela não está preparada para lidar com todas aquelas mudanças e muito pouco se fala também sobre as questões psicológicas que estão acontecendo naquele momento. Então ter um suporte psicológico nessa fase também é primordial. Vamos trabalhar mais sobre isso. Antes eu quero chamar uma reportagem que trata justamente da forma como esse tema menopausa é tratado em sociedade. Essa matéria traz dados, traz algumas impressões pessoais. Chamo você para assistir. Apesar de ser uma fase natural da vida da mulher, a menopausa ainda é cercada de silêncio, desinformação e muito preconceito. Uma pesquisa internacional encomendada por uma companhia farmacêutica e divulgada em março de 2025 revelou que 65% dos brasileiros ainda consideram o tema um tabu. E mais, 66% das mulheres afirmam que os sintomas não são levados a sério nem pela sociedade, nem no ambiente de trabalho. Os impactos emocionais são profundos. Aqui no Brasil, 8 em cada 10 mulheres relatam sintomas como ansiedade, depressão, vergonha e constrangimento. Segundo a mesma pesquisa, quase metade das entrevistadas disseram ter sofrido consequências no trabalho, desde queda de produtividade até discriminação explícita. Olha, eu acho que ainda é um tabu, porque a gente não tem informação direito sobre a menopausa, né? Quase ninguém fala sobre a menopausa. Aí a gente fica sentindo os sintomas já chegando e aí a gente fica sem saber, né, direito como é que é aquele sintoma, né? Tem que perguntar, tem que informar, né? Eu acho que a menopausa hoje em dia não é mais um tabu, mas ainda é um assunto muito pouco discutido.
né? Principalmente pra gente que é jovem, e eu acho que também muito para as mulheres mais velhas. A gente vê muitas discussões sobre menstruação, né? Sobre sintomas, sobre ter cólica, ficar naqueles dias, mas a gente ainda não ouve falar muito sobre a questão da menopausa, quais são os sintomas, como que a gente sabe identificar que está chegando, qual que é a idade mais próxima, até porque é uma coisa que varia muito de mulher para mulher, né? Então acho que é um tema que precisa ser mais discutido, mais conversado, para todo mundo ter informação sobre isso, tanto mais jovem quanto mais perto de chegar lá. A menopausa é uma fase que nós temos que passar, né? Mas eu não achei muito difícil, eu acho que cada um reage de uma forma. Eu nunca tive nenhum problema. No início tive aquele calor forte, aquele calafrio, mas foi pouca coisa, um calor que permanece até hoje. De vez em quando dá, às vezes não dá. Quando dá ele vem, que vem mesmo, mas é uma coisa passageira. Nunca tomei nenhuma medicação para evitar calor ou dor, não. Do jeito que ela veio, ela continua. A gente vai falar desses tratamentos, possíveis, né, tratamentos daqui a pouco, mas vamos começar então contextualizando. Andréia, explica pra gente as diferenças entre climatério, perimenopausa e a menopausa em si. Isso é muito interessante, porque culturalmente muita gente pensa que é tudo a mesma coisa e não é. Acho mais fácil a gente começar falando do que é menopausa. A menopausa é a última menstruação da mulher. E quando é que a gente diagnostica que foi a última? Depois de 12 meses sem menstruar. Então, a menopausa é a última menstruação, não é um período. O período que isso acontece é a perimenopausa, onde podem acontecer alterações do ritmo da menstruação, às vezes ela faltar um pouquinho, mas ela vir de vez em quando. Isso já é a perimenopausa. E o climatério é quando você começa a ter os sintomas. Às vezes a mulher ainda está menstruando, mas ela já tem aqueles calores que a moça falou, né? Ou ela já começa a não dormir tão bem, quer dizer, existem muitos sintomas que podem acontecer. E às vezes é muito constrangedor quando começa a haver hemorragia, porque às vezes aumenta o fluxo menstrual a ponto de sujar a roupa, e isso é muito constrangedor. Então, é importante haver informação, porque isso realmente pode impactar no trabalho, imagina, uma situação dessas. E quando tudo isso vai começar, depende de mulher para mulher. Isso varia de uma mulher para outra. Não tem uma idade, com 30 é isso, com 40 é aquilo, não. A imensa maioria das mulheres é entre 48 e 52, mas algumas vêm antes, outras é depois. O fator familiar influencia, quando as mães pararam de menstruar mais cedo, as filhas tendem a acontecer isso, ou quando tiver alguma doença, uma quimioterapia. Mas, de um modo geral, quando acontece antes, muito antes, acaba sendo a menopausa precoce, que tem outros problemas, e às vezes é mais tardiamente. Mas a imensa maioria das pessoas é entre 48 e 52 anos. E, Kátia, os sintomas, os sinais da mente, psicológico da mulher. Se já é difícil a mulher associar os sintomas físicos à chegada do climatério, que os primeiros sintomas podem acontecer aí até 10 anos antes dessa parada, que é a menopausa, né? Então, você imagina que uma mulher de 40 e poucos anos, dificilmente, como é uma sociedade que não fala sobre o assunto, vai entender que aquela irritabilidade um pouco maior, aquela impaciência, aquela tristeza que veio do nada, aquela montanha-russa de acordar bem e daqui a pouco à tarde está triste, ela vai associar o climatério, né? Agora, eu acho importante, quando você falou sobre a questão do impacto no trabalho, a gente tem dados que são muito preocupantes. No ano passado, foi feita uma pesquisa que mostrou que 472 mil afastamentos de trabalho do INSS, 64% desse total foi de mulheres na faixa dos 41 anos. Será que é coincidência que ela está entrando no climatério e não sabe como tratar? É muito comum que a mulher, no início dos primeiros sintomas, ela vá em vários médicos, inclusive até em ginecologistas que não têm aquela habilidade em lidar com a menopausa. Então, ela começa a tratar as dores musculares, as dores articulares no ortopedista, ela vai no dermatologista porque o cabelo está mudando, a pele está diferente, ela vai no psiquiatra, começa a tomar antidepressivo. E nem sempre o especialista consegue fazer essa associação, né? Porque não é uma coisa divulgada. Então, essa é a importância da gente levar o conhecimento da menopausa para fora dos consultórios. Por isso a gente usa as redes sociais e aproveita qualquer oportunidade que tenha
para levar essa educação, porque só a gente falando sobre o assunto que a gente vai criar políticas públicas, empresas vão se preocupar em cuidar mais dessa mulher, não é? Então, a gente precisa de informação de qualidade. Os impactos que chegam no seu consultório, as histórias são as mais diferentes possíveis, né? Sim, a gente recebe e cada mulher é diferente uma da outra, né? A imensa maioria começa a ter sintomas um pouquinho mais tarde, mas algumas já estão esperando por isso. Outras não fazem ideia do que possa estar acontecendo. Aí é importante também a atualização do profissional, porque nessa área de climatério, de perimenopausa, de reposição ou não, de exames ou não, de riscos ou não, existe muita novidade, muita coisa foi descoberta, a gente tem como fazer tratamentos com segurança hoje, mas o profissional precisa estar atualizado, porque todos os anos acontecem novas descobertas para que a gente possa oferecer para essa paciente. E como a Kátia falou, e eu concordo muito, o que falta muito é informação. Muito bom a gente estar podendo aqui falar sobre isso, até para desmistificar e as pessoas poderem entender o que está acontecendo e buscar ajuda adequada, né? E é importante procurar um ginecologista que entenda dessa área de menopausa, que é quase uma subespecialidade da ginecologia. O que ainda é estigma? Como você define isso? Olha, o que eu vejo muito, eu recebo muito... Hoje eu atendo basicamente mulheres, exclusivamente mulheres, que estão vivendo esse momento. E o que eu vejo muito é quando elas recebem esse diagnóstico de que chegaram nesse momento, é como se ela tivesse, por toda essa cultura, recebido uma sentença. É muito negativo o impacto. E aí é normal que a gente entenda que existe uma fase de negação. Porque chegar nesse momento esbarra em vários tabus. A gente está falando do envelhecimento feminino, que não é uma coisa permitida na nossa sociedade. As pessoas, a mulher é muito condicionada a estar sempre jovem, a estar sempre bonita, a estar sempre magra. Então, ela entender e assumir que chegou à menopausa é como se ela estivesse assinando um prazo de validade. E aí vem várias inseguranças. Será que eu vou ser dispensada na minha parceria? Será que meu marido vai me ver de outra forma? Será que eu vou me tornar menos interessante como mulher? Será que eu vou me tornar uma profissional menos capaz? Eu acho que existe, a gente pode fazer uma comparação com a adolescência, existe um rito, que é o rito de passagem da menina para o universo feminino que vem com a menstruação. É como se nessa fase, que não é falada, diferentemente da menarca, né, que é a primeira menstruação, é como se nessa fase, pela saída da menstruação do cenário da mulher, essa permissão de viver esse universo feminino, de todas as formas, com todos os papéis da mulher, fosse retirada dela. Então, ela vive muitos lutos. Então, ela vê ainda com muita dor. É um período muito solitário, porque existe dificuldade dela falar com as amigas, falar com o parceiro, falar dentro da empresa, porque a gente não sabe como é que isso vai ser enxergado. Eu gostei muito do que ela falou, dessa comparação com a adolescência, porque é exatamente o oposto. Na adolescência, você começa a ter os hormônios femininos. E na menopausa, você começa a parar de ter os hormônios femininos. E da mesma forma que o seu corpo muda na adolescência, ele muda também na menopausa. Então, a mulher tem que fazer uma série de ajustes na alimentação, ela tem que começar a se preocupar de uma série de coisas. E emocionalmente, eu concordo totalmente com ela. Algumas encaram aquilo como se fosse o fim da vida. O fim do meu universo. E, na verdade, é uma mudança. É isso que a gente tem que trabalhar, geralmente, para passar para elas. É só uma nova fase que você tem que se adaptar. E a adaptação vai depender de uma pessoa para outra. Pois é, acho que essa é uma mensagem muito boa para a gente encerrar esse primeiro bloco. Menopausa não é o fim, é apenas um começo de uma nova fase da mulher. A gente vai para o intervalo, volta já já, não sai daí. Estamos de volta no canal 10.3 da TV Aberta e também no canal da Rio TV Câmara no YouTube. Esta edição do Câmara Rio Debate trata da menopausa com as presenças da doutora Andréa Benazzi, ginecologista, e da Kátia Olivieri, psicóloga. Já sinalizamos aqui que a informação é um fator-chave para a sociedade entender e lidar com a menopausa. E a literatura também é uma fonte de informação. Uma dica de leitura é o livro Depois da Última Lua, uma ficção
escrita pela psicóloga Carol Petrolini, que enviou um vídeo para a gente comentando essa dica. Vamos assistir. No meu novo livro, Depois da Última Lua, lançado recentemente pela editora Cortez, nós acompanhamos a história da Inês, da personagem Inês, que é uma mulher de 48 anos, que está às voltas com um turbilhão de emoções, de sensações no corpo dela, que ela desconhece, que ela percebe esse corpo como diferente do que era até algum tempo atrás, e essas mudanças sentidas como algo inconveniente, como mudanças desagradáveis, que atrapalham a rotina dela. E ao buscar respostas sobre o que está acontecendo com ela, a Inês recebe um veredito que talvez ela não quisesse ouvir, mas que ela já desconfiava, de que ela está próxima à menopausa e passando pelo climatério. Então ela vai em direção à mãe, ela vai em direção à melhor amiga, à prima, à médica, à colega de trabalho. E essas outras mulheres vão compondo, junto com a Inês, um mosaico de diferentes experiências, de diferentes perspectivas sobre esse momento da vida da mulher. E, inevitavelmente, se depara com algumas questões relacionadas ao envelhecimento, a essa passagem do tempo, não só no corpo, como também na mente, nas emoções, em uma sociedade em que o valor da mulher ainda está muito associado à beleza, à juventude, à produtividade. Então, como é para essas diferentes mulheres ali da história estarem passando por essa travessia do climatério, como cada uma delas vai vivenciar esse momento. Então, eu digo que Depois da Última Lua não se propõe a ser um manual, a ser um guia pela menopausa, não se trata disso, mas se trata de fazer novas perguntas, de abrir caminho para novos olhares, para novos sentidos, para essa busca que é muito individual, mas ao mesmo tempo que todas nós nos reconhecemos nela, rumo à idade madura. Idade madura, uma nova fase. Tratamentos são indicados para que as mulheres passem suavemente por esse momento. Pensando no corpo, Andréia, quais são as opções hoje? A gente tem, graças a Deus, muitas coisas novas que podem ser usadas para a mulher, né? Tem mulheres que preferem fazer a reposição hormonal e outras não, mas geralmente a reposição hormonal costuma ser o que há de melhor para que essa mulher volte a ter a qualidade de vida que ela tinha. Várias vezes eu chego no consultório e a paciente fala, pelo amor de Deus, me ajuda. E na consulta seguinte ela, nossa, eu tenho a minha vida de volta. Porque às vezes acabou a libido, não tem mais vontade a relação com o marido fica muito difícil, ela está emocionalmente mexida, com tudo, insegura, né? Tentando lidar com as coisas, com o controle do corpo. Então a reposição hormonal costuma ser melhor. Normalmente a gente tem uma série de coisas que pode oferecer, desde gel, adesivos, que geralmente tem vantagens em relação à via oral, mas a via oral não pode ser esquecida, até porque ela tem um custo mais acessível. Então vai existir a paciente para cada tipo de tratamento. E normalmente isso tem que ser feito por um especialista que está treinado por isso, né? E cada mulher é diferente. Eu acho que mais importante do que tudo é ela ser acolhida, ela entender que o problema não é só dela, né? E que existem várias coisas que podem ser feitas. A que opta por não fazer, a gente tem uma série de estratégias, né? Por exemplo, aqueles calores, eles têm coisas que pioram. A bebida alcoólica, ela piora o calor. A cafeína em excesso piora o calor. O exercício físico aeróbico diminui as ondas de calor. A gente viu aquela primeira entrevista, uma corredora. Eu quase não senti, mas ela sente ainda. Porque se ela não corresse, ela ia ser muito incomodada. E ela se adaptou. O nosso organismo se adapta. Tem pessoas que preferem fitoterápicos, tem algumas coisas pequenas que podem ser feitas. Cada caso vai ser visto de uma forma. Algumas pessoas têm alteração do sono, aquela pessoa que acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. Então, existem alguns suplementos que podem ajudar nisso. Geralmente, o hormônio melhora tudo, que é o estradiol, principalmente. O principal hormônio feminino é o estradiol. É ele que vai fazer todos os benefícios. Qualquer outra coisa que a gente precise fazer seria uma outra coisa acessória, mas o estradiol é que é o maior benefício. E muitas coisas podem ser oferecidas para ela. Normalmente tem custos mais altos, custos mais baixos e cada caso é individualizado.
tem casos para os quais a reposição não é aconselhada, né? Tem casos onde ela é contraindicada. Por exemplo, Andréia... Pacientes que já tiveram câncer de mama, hormônio dependente, ou que têm lesões pré-cancerígenas, pacientes que têm hemorragias sem nenhuma causa que você consiga diagnosticar, né? A paciente não quer, é uma contraindicação. Sim. O fato dela não querer é uma contraindicação, né? E algumas patologias onde o hormônio é muito individual e aí é melhor conversar no consultório com o médico. Mas em pacientes que tiveram trombose, isso ainda está em estudo, porque parece que algumas apresentações transdérmicas podem ser usadas em baixa dose. Tem alguns estudos muito promissores nisso, mas até hoje ainda pacientes com trombose é contraindicado também. Essas contraindicações também têm que ficar bem claras, né? É importante saber. Pensando no emocional dessa mulher, realmente são as terapias o melhor tratamento? Olha, eu acho que é importante a gente entender que não tem pílula mágica para você se livrar dos sintomas da menopausa. Nem quem faz uma reposição hormonal, sabe, de ponta, que é a reposição com bioidênticos e tudo, não tem garantias de que isso vá ser a solução dos outros problemas, porque nada vai fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Entender que tem uma palavra que tem que entrar no nosso vocabulário nesse momento, que é autorresponsabilidade. A gente precisa entender que nesse momento a gente vai ter que rever todo o nosso estilo de vida. Como aquela corredora, realmente, ela não sentiu porque ela deve fazer muita atividade física. Então, eu acho que para você passar bem por esse momento, são 4 pilares, basicamente. Alimentação. Tem uma alimentação que é menos indicada, como a Andréia falou. Álcool, cafeína, gordura, alimentos processados, isso tudo vai afetar o seu cérebro, vai atrapalhar uma série de processos que já são impactados pela queda do estrogênio, né? Então, alimentação mais natural possível. Atividade física, por quê? Além de ser bom, porque a gente ainda ganha peso nessa fase, e esse peso vai basicamente para uma região muito perigosa, que é o depósito de gordura na região abdominal, que abre um portal para uma série de doenças, né? Então, além disso, ele libera naturalmente os hormônios da felicidade. E a gente sabe que o cérebro também é impactado pela questão do estrogênio, com esses hormônios tendo um déficit, né? A serotonina, a endorfina e tal. Então, assim, o que é importante é a gente entender que naturalmente, com a atividade física, esses hormônios são produzidos. A regulação do sono. O sono é reparador. Então, quando a mulher não dorme, olha a cascata que acontece. Ela não dorme, aí existem estudos, no congresso do ano passado que eu fui, eu ouvi pesquisas lá de que quando a gente dorme menos de 6 horas por noite, a gente tende a consumir mais 385 calorias. Nossa Senhora, então, que medo. Assim, a importância da gente ter um sono reparador ajuda na nossa cognição, que também é impactada, né? E no processo de emagrecimento. E o último pilar, e aí entra diretamente na minha área, é a gestão do estresse. Então, a gente precisa entender, nesse momento, o que a gente está vivendo, aceitar, se enxergar vivendo esse momento, ressignificar a nossa relação com o envelhecimento. Porque, como já foi dito, não é uma TPM prolongada, não é uma TPM mais. Porque muitos sintomas são até semelhantes, né? O que a gente vive na TPM. É uma grande travessia e ninguém vai chegar do outro lado como entrou. E como a gente vai chegar do outro lado depende desses 4 pilares. Se você entender que você precisa mudar o seu estilo de vida, se você até hoje comeu mal, dormiu mal, foi sedentária e não tratou da sua mente... A conta vai chegar. A conta chega nessa hora. E eu acho que, é um momento de virada? Pode ser ou não. Depende de como você vai tratar essa fase na sua vida, como você vai ter vontade de viver daqui para frente. Isso que a Kátia falou é fundamental. Na consulta de ginecologia não pode ser uma consulta muito rápida, tem que ser uma consulta demorada, porque a gente tem que falar, como a gente falou no começo, é uma mudança de hábitos, né? É uma nova fase, essa nova fase você precisa se adaptar, porque senão realmente aumenta a gordura e aumenta a gordura abdominal. Abdominal, que é perigosíssima. Que aumenta a doença cardiovascular. Isso.
né? As pessoas têm muito medo da história do câncer, mas se morre muito mais do coração do que de câncer. Exato. Então, e a reposição hormonal, ela protege o coração, ela protege de doença cardiovascular. Isso está totalmente... Agora, os próprios cardiologistas publicaram no ano passado toda uma publicação enorme só sobre isso, que a reposição hormonal, ela evita doença cardiovascular. Então, mas é importante, controle do peso, se você dormir mal, você engorda, isso é verdade. Controle do sono, tudo isso é uma nova fase para você se preparar para uma nova fase e envelhecer bem. Envelhecer né? bem. Porque Agora, envelhecer não precisa ser ruim, você pode ser uma pessoa idosa, mas jovem. Não é tão bom quando a gente vê uma pessoa idosa alto astral, apesar, né, de todas as feridas e tropeços que ela pode ter dado, que é natural na vida, mas ela tá com bom humor, porque o bom humor é saúde, né? O bom humor é saúde. O SUS, ele oferece muitos desses tratamentos? Hoje isso ainda é um pouco deficiente. Ainda é. Em todos os congressos médicos, a Febrasgo e todas as sociedades de ginecologia têm trabalhado para tentar introduzir na rede pública isso. Primeiro porque ainda existe um preconceito muito grande, principalmente onde tem pouca informação. Muita gente ainda acha que o cuidado da menopausa vai dar câncer, né? Tem muita gente que pensa isso ainda e isso não é verdade. A reposição hormonal ela é bastante segura hoje em dia para as pessoas e pode melhorar a qualidade e a quantidade de vida de muitas mulheres. Agora, é toda uma mudança. E alguns lugares já estão fazendo ambulatórios de menopausa. Isso é que seria interessante, porque hoje é praticamente uma subespecialidade. O ginecologista ele precisa estudar a menopausa. Teve muitas mudanças. Houve um estudo na época dos anos 2000 que realmente foi um terror. Ele mostrou muitas desvantagens, mas a partir daquele estudo foram feitos outros e as medicações modificaram. Como você chegou a falar dos hormônios bioidênticos, hoje a gente tem hormônios muito iguais aos que a gente produz, prontos na farmácia e que podem ser usados com bastante segurança. É claro que a gente tem que avaliar, porque às vezes você pode não saber que você tem uma contraindicação e isso tem que ser visto pelo médico. Mas estão começando a ser muitas políticas públicas, mas essas mudanças demoram muito, para tentar colocar no SUS esse tipo de atendimento e de medicação, porque as medicações mais seguras, elas são muito caras. Então, para tentar oferecer para a população também essas medicações que podem melhorar a quantidade e a qualidade de vida. Rapidamente, Kátia, o que você deixa de sugestão para empresas, empreendedores que desejam receber melhor as suas funcionárias nessa fase da vida? Bom, eu acho que a gente pode aproveitar uma grande mudança que está acontecendo. No ano passado, uma lei foi revista e uma norma reguladora, que é a NR1, ela passou a incluir riscos psicossociais como parte do programa de gestão de risco da saúde mental, da saúde dos funcionários, Então, eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de incluir a menopausa nessa pauta e trazer para dentro da empresa esse conhecimento, porque ele não é válido só para a mulher que está lá dentro, a funcionária que está vivendo. Ele é válido também para aquele homem que chega lá no trabalho dele cansado, sem ter dormido, porque ele tem uma mulher em casa que está vivendo a menopausa e ele não sabe como lidar com ela. Para aquele filho que não sabe como lidar com a mãe. Que está passando por esse momento. E não é a louca, minha mãe é a louca. Exato. Não é. E essa mulher, a gente tem que entender uma coisa muito importante. A mulher que está vivendo a menopausa, normalmente ela está no ápice da carreira dela. Os cargos que têm mais pressão, que têm mais expectativa, e ela fica super insegura. E por conta disso, a mulher tem medo de aceitar uma promoção. E muitas delas até pedem demissão e vão para o mercado informal, o que gera um problema econômico, porque ela tinha toda uma família estruturada, onde a renda dela era super importante, E aí ela passa para esse mercado informal justamente porque ela começa a duvidar da capacidade dela. Então, se isso for esclarecido, esse talento maduro, cheio de experiência para fazer essa troca numa equipe, cheia de pessoas diferentes, a gente fala tanto em inclusão, a gente precisa incluir essa mulher, porque a gente vive mais hoje em dia e a gente se aposenta mais tarde. Isso quer dizer que nós vamos trabalhar quanto tempo vivendo esse período entre climatério, perimenopausa, menopausa, pós-menopausa.
acho que quase metade da nossa vida. Verdade. Então, é impossível que a gente, hoje em dia, com a expectativa de vida tendo aumentado, ainda não encontre um ambiente saudável para que a mulher possa trabalhar até quando ela quiser e não se sentir obrigada a sair porque já não se sente mais pertencendo àquele ambiente. Bom. Considerações finais, Andréa? Bom, eu acho que é importante a gente saber que é uma nova fase, que a vida não acabou e que tem muita gente que pode ajudar essa mulher que está precisando de ajuda, né? Vários tipos de sintomas podem ser amenizados e ela pode continuar a ter a vida que ela tinha antes com alguns ajustes, com informação de qualidade. Por isso eu acho bastante importante isso que vocês estão fazendo, porque trazer a informação, ela protege a vida das pessoas. Então, é buscar um especialista que entenda disso e que possa te ajudar e informar a família também sobre isso. E, Kátia, fale, converse, procure ajuda. Sim, eu acho que o silêncio tem um custo muito alto, individualmente e para a sociedade. Então, que essa fala alcance cada vez mais pessoas para que a gente possa realmente fazer com que essa sociedade seja um lugar mais ameno e mais saudável para a mulher viver a menopausa, porque é parte da vida, né? Foi muito bom recebê-las aqui. Obrigada. Foi muito bom estar aqui. Obrigada a todos. E parabéns pela iniciativa. É, exatamente. Ótimo. Bem, no Câmara Rio Debate, eu agradeço demais a você também aí do outro lado. Espero que o programa tenha tirado as suas dúvidas sobre o assunto. Não esqueça que é possível assistir a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também lá no nosso canal no YouTube. Siga a gente nas redes sociais em @Câmara Rio. Até o próximo programa. Tchau!